Esta é a história do dia da Rádio Observador. As incongruências no caso de Odair Muniz. E entraram para dentro do átrio desse prédio. Nunca entraram dentro de nenhuma residência e nós refutamos clara e perentoriamente que nunca houve entrada dentro de nenhuma residência forçada por parte da Polícia de Segurança Pública. Pedro Gouveia é o diretor nacional da PSP em substituição. Nesta conferência de imprensa, na quarta-feira, falava de um dos vários pontos que ainda causam muitas dúvidas sobre este caso de Odair Muniz e das consequências que esta morte provocou. Há muita informação a circular e há, sobretudo, informação contraditória, facto que é aproveitado para justificar a violência na Grande Lisboa. Mas, afinal, o que sabemos sobre o que aconteceu verdadeiramente naquela madrugada? Vamos parar e rever notas. Vamos tentar perceber onde estão as certezas e as dúvidas com a ajuda da jornalista Adriana Alves, da secção de Sociedade do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 25 de outubro. Bem-vinda, Adriana. Olá, Ricardo. Adriana, antes de irmos às dúvidas, vamos tentar ir primeiro às certezas do que sabemos sobre o que é que aconteceu. Eu vou ter que pôr aqui um peso de dúvida. Ou terá acontecido na madrugada de segunda-feira? Nesta fase, as dúvidas ainda ultrapassam as certezas. Sabe-se que Odair Muniz, um homem de 43 anos, morreu na segunda-feira vítima de disparos de um agente da PSP. Sabe-se também que ele fugiu de uma patrulha da polícia para o bairro de Cove da Moura, isto na versão da PSP, ainda que não seja claro o porquê de ele ter fugido, em primeiro lugar. Sabe-se também que o autor dos disparos é um agente com pouco mais de 20 anos, que tinha apenas um ano de serviço na polícia e que neste momento está a receber acompanhamento psicológico. Está de férias, não é? Essa foi uma das informações que foram divulgadas, sim. Só aqui ainda um pormenor, Adriana. Tu disseste que não sabemos, não se sabe, e aqui já começamos a entrar no terreno das dúvidas, porque é que ele terá fugido. Houve uma tentativa de o interceptar na estrada? Cruzaram-se de carro? Como é que é essa parte da história? É uma parte que também não está muito clara no comunicado. O primeiro comunicado que a Polícia de Segurança Pública emitiu diziam apenas que estes agentes procederam à interseção deste homem e não fica claro nunca o motivo de o terem abordado. Portanto, não era uma operação stop, não é? Não, nada, não foi dada nenhuma indicação nesse sentido. Na primeira conferência de imprensa sobre o assunto, a PSP veio de dizer que houve um comportamento que os agentes viram como suspeito, mas em momento nenhum foi explicado concretamente o que é que os terá levado a essa ideia. Bom, então já vamos talvez regressar aí. Eu queria primeiro perceber ainda outra coisa, Adriana. Nesta altura, há um inquérito sobre a morte entregue à Polícia Judiciária, portanto, uma investigação que está a cargo da Polícia Judiciária, e depois há outros inquéritos a decorrer paralelamente. Que inquéritos são esses? Quantos inquéritos temos, afinal? A PJ está a conduzir o inquérito à morte deste homem e até agora não prestou quaisquer esclarecimentos à imprensa sobre o que é que já foi possível apurar. Há também um inquérito de natureza disciplinar que foi aberto pela Inspeção-Geral da Administração Interna a pedido da Ministra da Administração Interna. Atenção do Ministério, não é? Sim, com um carácter de urgência. Portanto, o Observador confirmou que isto já se iniciou. E decorre também o processo no Ministério Público, que já constituiu este agente que disparou sobre Odair Muniz como arguido. O que é normal também nestas situações. Vamos então regressar à madrugada da morte de Odair Muniz. Tu falavas aí há pouco num comunicado, num primeiro comunicado. Vamos tentar recentrar-nos aí. O que é que dizia afinal esse primeiro comunicado sobre o que terá acontecido na madrugada de segunda-feira? Este comunicado diz então que os agentes da polícia interceptaram um homem suspeito, que ao perceber-se da presença do carro da polícia, fugiu
da Avenida da República, portanto na Amadora, para o bairro da Cova da Moura. Segundo a PSP, este condutor, que se revelou ser Odair Muniz, acabou por se despistar, abalroando vários carros que estavam estacionados naquela zona, e que quando os agentes da polícia o tentaram abordar, ele resistiu à tensão e tentou agredi-los com uma arma branca. Isso era o que dizia o comunicado. Exatamente. Da versão da PSP é que, tendo um dos polícias esgotado outros mais esforços, é assim que está escrito e aparece escrito no comunicado, recorreu à arma de fogo e atingiu o homem, que acabou por morrer devido aos ferimentos. Mas, entretanto, essa versão oficial alterou-se, ou não? Oficialmente não. A PSP mantém o que disse no primeiro comunicado. Aliás, o Observador questionou a PSP novamente esta quinta-feira sobre se havia de facto uma arma, de que tipo e de que forma é que foi usada. Em resposta, ao final da noite, a PSP reafirmou o que estava escrito no comunicado do dia 21 de outubro. Por seu lado, a CNN avançou na quarta-feira que, nos relatos aos investigadores da PJ, os 2 agentes da PSP que estão envolvidos neste caso reconheceram que não foram ameaçados diretamente pela vítima com uma arma, e que, na verdade, esta estaria guardada dentro de uma bolsa que foi encontrada mais tarde. Isto, portanto, é aqui uma clara contradição face à versão da PSP. E esta quinta-feira a RTP noticiou que Odair Muniz não empunhava a arma branca, mas que ameaçou retirá-la. A tal arma branca que é referida no tal Exatamente. Primeiro comunicado não ameaçou os agentes, é isso? É o que eles dizem, portanto é o que diz a CNN Portugal, citando estes 2 agentes durante esta declaração à Polícia Judiciária. Mas a faca existe ou não? Segundo a PSP, a arma branca, que eles nunca referem concretamente que tipo de arma é, existe. E, portanto, voltamos ao comunicado inicial que menciona que esta arma branca foi utilizada para ameaçar os agentes. Portanto, há aqui uma contradição muito clara. Exato, e extremamente importante nesta situação. Mas estaria na mão deste senhor, de Odair Muniz, foi usada para ameaça, estava guardada, porque também há várias versões de onde é que estaria a faca, não é? Isso é algo que as câmaras, portanto, as imagens do sistema de videovigilância que foram recolhidas podem ajudar também a determinar. Diz o Diário de Notícias que a PJ já olhou para estas imagens e que nestas imagens não seria visível qualquer arma na mão de Odair Muniz. Há um momento que eles referem que imediatamente antes do primeiro disparo a mão deste homem desce, portanto estava com as 2 mãos no ar, que a certo momento essa mão desce e, portanto, deixa de ser possível perceber se estava com alguma coisa na mão. E parece ser assim um momento de maior indecisão, mas de resto, nas imagens, diz o Diário de Notícias que não havia qualquer arma na sua mão, não é visível. Mas quem é que diz que Odair desce a mão nesse instante? Isto é uma fonte judicial que explica ao DN que está a par desta investigação que está a decorrer e que lhe explicou que a certo momento há então este homem que está com as 2 mãos no ar, desce uma delas e pode haver aqui algo que tenha sido visto como os polícias como uma ameaça. Não é? E sabemos se esta faca foi recolhida pela Polícia Judiciária? Ao que tudo indica, a arma branca foi recolhida, sim, e está na posse da Polícia Judiciária, sendo que o local onde esta arma branca foi encontrada, ainda há dúvidas. Se estaria então na mão de Odair Muniz. Seria no chão? Exatamente. Ou se estava numa bolsa, que é a versão que foi contada à CNN em Portugal, segundo o relato dos 2 agentes que estavam lá presentes. Porque, obviamente, é muito importante perceber, para já, se a faca existia ou se não existia, não é? E onde é que estava naquele momento, porque é determinante para avaliar a reação da PSP perante este cidadão, não é? Esta questão ajuda-nos a perceber se realmente foi um ato de legítima defesa deste agente, que agiu para se defender de uma ameaça iminente, ou se foi usada força de forma desproporcional. Nessa altura estavam apenas 2 agentes com 2 agentes.
Já regressamos à conversa com a jornalista Adriana Alves. Até que ponto estas dúvidas que persistem alimentam os episódios de violência a que temos assistido? Ela era genuinamente uma mulher revoltada. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Episódio 4. A perigosa reacionária. A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Adriana Alves, jornalista da secção de Sociedade do Observador, que acompanha este caso desde o primeiro dia. Adriana, há pouco falaste dos disparos feitos pela PSP. Ora, nestes dias já ouvimos falar em 3 disparos, 4 disparos, disparos para o ar, disparos que infelizmente terão atingido este homem que acabou por morrer. Afinal, o que é que sabemos, por exemplo, sobre quantos tiros foram dados? Esta é outra questão ainda por esclarecer. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o número de disparos, sobre onde é que os disparos atingiram Odair Muniz. O Jornal Público noticiou por estes dias que teriam sido 4 disparos, 2 para o ar e 2 sobre este homem. Já a CNN, que cita o depoimento dos 2 agentes à Polícia Judiciária, fala em 3 disparos, um para o ar e 2 que atingiram Odair Muniz na zona da axila e na zona do abdômen. E não nas pernas. É que há um vídeo a circular em que há um cidadão, um habitante da Cova da Moura, presume-se, pelo menos estava lá nessa altura, troca umas palavras com os 2 agentes e alguém diz que foi para as pernas, não é? Esse vídeo foi gravado por um morador e fornecido ao observador pelo mesmo, e nele é realmente possível ver como há aqui uma discussão quase entre os agentes da polícia e os moradores. Há moradores que dizem, veja lá se não acertou no peito, confirmem, e insistem muito nesta questão. E temos um dos polícias a responder, não acertou na parte de cima, acertou na parte inferior do corpo. Isso enquanto o corpo jazia no chão, enquanto se aguardava também pela chegada da emergência médica. Esteve ali durante algum tempo. Sabemos quanto tempo é que esteve ali? Não sabemos quanto tempo. Nestes vídeos é possível ver estes agentes com um ar tenso. Um deles continua com a arma na mão e aguardam a chegada do INEM. E temos ainda outras dúvidas. Por exemplo, o carro em que seguia Odair Muniz era uma viatura roubada? Aqui a questão não é tanto se era ou não uma viatura roubada, porque a PSP já veio dizer que não era, mas tentar perceber de onde é que isto surgiu. Não é muito claro de onde é que partiu esta ideia de que Odair tinha roubado o carro. Foi muito criticada pelos moradores, amigos, familiares da vítima, que garantiram imediatamente à imprensa que este carro era dele. O que é certo é que o comandante Luís Elias, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, explicou que, apesar de não saber de onde é que esta informação partiu, que é falsa, que o carro era de Odair Muniz e, portanto, não era roubado. Ele estaria a vir de uma festa, não é? Essa hora, na madrugada. Essa informação está de alguma forma confirmada? Para já ainda não. Nem essa está confirmada? Nem essa. E depois temos aqui outro problema nesta história, já após os confrontos e a morte deste homem. A PSP entrou ou não na casa de Odair Muniz, no bairro do Zambojal, e se o fez, quantas vezes entrou nesta casa? Se perguntares
à PSP, a resposta é um não. Se perguntares aos familiares da vítima, a resposta é um sim. A PSP garantiu por várias vezes já que nunca entrou na casa da vítima. Reconheceu que entrou numa habitação na noite de terça-feira, portanto, um dia depois da morte de Odair Muniz, mas em apoio aos bombeiros que estiveram no local e estiveram a prestar apoio a uma criança que se sentiu mal. Já a família, acho que a PSP não só esteve na casa, como arrombou a porta e agiu com violência para com os familiares, portanto, para com os presentes. Esse relato chegou-nos pela advogada da família, Catarina Moraes. Esta advogada disse-nos que a PSP entrou na casa num primeiro momento pelas 8 horas, portanto, de terça-feira, que lá está, arrombou a porta e agrediu 2 pessoas, incluindo uma de 19 anos, e diz também que regressou 1 hora depois, já não chegou a entrar porque viu a advogada presente. Pelo menos 2 jornalistas do Observador estiveram nessa casa e testemunharam que a porta tinha sinais de arrombamento. Ora, isto não quer dizer nada, mas que é facto é que esses danos eram visíveis na casa. Exato. Temos também fotos de um fotojornalista do Observador que provam isso mesmo, que a porta foi arrombada. E depois temos também a versão da PSP a dizer se a porta foi arrombada, não quer dizer que tenha sido por nós, apesar da família dar essa garantia de que foi. Temos aqui verdadeiramente um caso de 2 versões, palavra contra palavra, e não conseguimos perceber qual é que é certa, não é? Sim, sendo que neste momento a própria família já revelou que vai apresentar queixa-crime, portanto temos também de esperar para ver o que é que vai acontecer. Vamos regressar aqui aos inquéritos que estão em curso, porque, entretanto, também tivemos notícia, e explica-me se isto é mesmo assim ou não, de uma conclusão da judiciária que apontaria para um excesso de legítima defesa, ou seja, desproporcionalidade na forma como a PSP atuou, porque, apesar de tudo, a legítima defesa prevê algum grau de proporcionalidade na resposta que é dada. Por absurdo, se tu, por acaso, te levantares para me bater e se eu te responder com um tanque de guerra, isto é uma hipótese completamente absurda, não é? Há aqui uma desproporcionalidade na minha resposta perante a tua tentativa de agressão. Isto vem de onde, esta informação? Essa informação foi avançada pela CNN, portanto, citando uma conclusão inicial da PJ no decurso desta investigação que ainda está a decorrer, e que, portanto, teriam chegado à conclusão de que houve excesso de força, uma força desproporcional naquela madrugada em que Odair Muniz morreu. Sabemos, e está muito claro na lei, os momentos e a forma como a PSP ou as forças de segurança podem recorrer ao uso de uma arma. Só é permitido em caso de absoluta necessidade, como medida extrema, e quando outros modos ou outros meios se mostrarem ineficazes. Portanto, não for possível de outra forma, sendo que também há ressalva de que, mesmo nestas situações, o agente deve esforçar-se ao máximo por reduzir as lesões, eventuais lesões e danos, e respeitar e sempre preservar a vida humana. Sabemos que neste caso Odair Muniz morreu, não sabemos exatamente ainda os momentos que... Em que circunstâncias. Exatamente. Mas tudo isto está muito claro na lei, não é? Pelo que estás a explicar. Exato. A lei é clara quanto a isto, não há qualquer dúvida. As dúvidas prendem simplesmente com estes últimos momentos e com a atitude que Odair Muniz terá tido para com a polícia, que ainda neste momento levanta muitas questões. Ou seja, podemos pensar aqui em grandes momentos que permanecem por esclarecer. Qual terá sido a ação ou reação de Odair Muniz perante a ordem dos agentes da PSP, o que é que ele terá feito nesse momento, e depois, também, do outro lado, qual terá sido a ação dos agentes da PSP perante aquilo que estavam a ver. Ou seja, mantemos aqui um nevoeiro sobre aquele momento que acabou de forma trágica com a morte de um homem.
não há, nessa altura, Adriana, nada que nos ajude a dissipar um pouco este nevoeiro. Para já não. Falta esperar que as autoridades, agora no decurso desta investigação, também nos revelem mais pormenores. Por agora têm-se mantido bastante fechados sobre o assunto e não se prevê que tão cedo digam alguma novidade, mas só a versão a que chegarem depois desta investigação nos dirá claramente o que é que aconteceu naquela madrugada. Mas tu, Adriana Alves, estiveste e tens estado com este caso desde o início desta semana. Já estiveste no bairro do Zambojal, falaste com a polícia, falaste com os moradores. Deixa-me fazer a pergunta assim: até que ponto é que todas estas dúvidas somadas, ou o facto deste nevoeiro, vou voltar a usar esta imagem, se manter tão presente durante estes dias todos, percebendo que há prazos legais a cumprir, como é óbvio, e há matérias formais que é preciso observar, mas até que ponto é que estas dúvidas alimentam ou não alimentam a violência a que temos assistido? Aqui esta reação parece muito motivada pelo facto dos relatos que nos chegam de moradores, de vizinhos, de amigos, familiares, que nos dizem que este homem era uma pessoa bondosa, tranquila, respeitadora, amada por esta comunidade do bairro do Zambojal, e que vê nesta morte um uso, mais do que um uso desproporcional da força, um crime. Por um lado, tivemos uma manifestação pacífica à morte deste homem. Isso foi uma vigília que começou na tarde de terça-feira. Precisamente, foi a primeira vez que eu também estive no bairro do Zambojal e pude observar como estas pessoas que o conheciam queriam apenas honrar a sua morte. Chorar a morte deste homem, no fundo. Não é? E pedir por justiça, essencialmente. Por outro lado, também vimos nessa mesma noite autocarros a serem incendiados, moradores que procuravam provocar a polícia também. Portanto, temos estes dois lados. Há aqui o lado dos que querem fazer o luto em paz e também fazer os seus apelos por justiça para que este caso não seja esquecido. E por outro lado, pessoas que estão a revoltar-se também com mais violência e que exigem uma resposta pela força, que sentem que não estão a ser ouvidas e estão a recorrer a esta violência. Obrigado, Adriana. Obrigada, Ricardo. Adriana Alves é jornalista da secção de Sociedade do Observador e tem acompanhado este caso desde o início. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.